Hoje a gente está dizendo que SOC, ele basicamente está se tornando uma estrutura de tomada de decisão. E essa tomada de decisão, acima de tudo, ela está alicerçada exatamente por informações que a IA ajuda a trazer. Mas o humano, ele ainda é o herói, ele é o ator principal. A IA, ela é meramente um suporte para esse herói. Olá, eu sou Marcelo Luz, gerente de engenharia aqui na Fortinet. Sejam bem-vindos ao Tech Talks, um espaço dentro do Fortinet Brasil Podcast, onde a tecnologia é protagonista e a segurança é discutida por grandes especialistas do nosso time. No episódio de hoje, damos início a uma série especial, o SecOps em Foco. Nos próximos 3 episódios do Tech Talks, vamos mergulhar nos pilares, desafios e inovações que moldam as operações de segurança nas empresas modernas. Para me acompanhar nessa jornada, eu recebo Maurício Vieira, especialista em SecOps e SASE, que vai nos ajudar a entender melhor o que está por trás do conceito de SecOps, seus principais diferenciais e as dores reais vividas por quem está no front de cibersegurança. Assista agora! Maurício, muito obrigado pelo seu tempo. Gostaria de começar aqui te agradecendo por aceitar nosso convite nessa pauta tão importante de um tema tão inovadora como SecOps. E se você pudesse apresentar um pouquinho para a gente também, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Claro. Bom, primeiramente, obrigado por essa oportunidade de estar participando aqui com vocês. Meu nome é Maurício. Para aqueles que não me conhecem, eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócios. Eu sou gerente de desenvolvimento de negócios na Fortinet no Brasil, focado exatamente em SecOps e SaaS. Essa é a minha especialização dentro da Fortinet. Legal. E para a gente começar o nosso papo aqui, para a gente ser um pouquinho mais didático, né? Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o conceito, o que é exatamente o SecOps? É um produto? A gente vê no mercado várias confusões, né? Se é um produto, um serviço, se é só uma bala de prata, o que é exatamente SecOps e qual é o papel hoje do SecOps no modelo de cibersegurança atual? Perfeito. Muito se discute, né? Fala aqui SecOps como plataforma, SecOps como serviço, e na grande verdade aqui SecOps, ele nada mais, nada menos, ele é um modelo operacional, né? E quando a gente fala que ele é um modelo operacional, ele basicamente ele é um framework, vamos pensar a nível de framework, e ele tem uma concepção bem interessante que é literalmente trazer dentro das operações, né, de TI, de uma certa forma, trazer o elemento exatamente da segurança da informação. E isso ele faz com que essas equipes operacionais tenham em mente o elemento da segurança e de uma certa forma consiga exatamente trazer uma sinergia, né, daquela velha tríade que a gente sempre menciona de processos, tecnologias e pessoas, né? Então a composição disso tudo é exatamente o que forma o que chamamos de SecOps. Então ele não é um elemento que acaba exatamente eliminando um outro, né? Mas é exatamente o conjunto de tudo isso, que vai desde uma plataforma, que vai desde passando por uma parte de serviços, de entrega de serviços, mas acima de tudo a gente não pode também esquecer que também SecOps ele precisa estar pautado exatamente em processos e governança de segurança da informação. Legal, acho que já dá uma boa base para a gente entender um pouco o conceito, né? E até começar a entender um pouquinho mais dos desafios. E aí que eu queria entender contigo. Quais são os principais desafios que a gente entende hoje, que a gente vê numa equipe, né, que lida com um time de SecOps, frente a essas novas ameaças, esses ataques mais direcionados, né, a gente vê uma crescente muito grande de ransomware. Qual o papel principal, né, quais são os desafios e o papel principal do time de SecOps dentro dessas novas ameaças? Perfeito. Inclusive, a gente diz que as equipes que trabalham com SecOps, elas são basicamente dentro do olho do furacão, né? E quando dizemos que falar sobre exatamente ataques mais furtivos, né? E você falando, até mencionando sobre ransomware as a service, né? Ransomware é exatamente operado, né, por criminosos. A gente está dizendo também que o desafio, né, para o pessoal de SecOps é lidar exatamente com esse excesso de informações, com excesso de múltiplos tipos e vetores de ataque. Então, quando
olhamos dentro de uma certa perspectiva que hoje uma equipe de SecOps ela precisa estar aderente, né, à proteção de uma infraestrutura completamente heterogênea, né, ou seja, a gente está falando de cloud, a gente está falando de aplicações, né, de nuvem. Aliás, aplicações de nuvem hoje é o que é mais consumido e utilizado dentro das empresas, e muitas empresas basicamente não olham exatamente o que as áreas de negócio estão utilizando a nível de aplicações de nuvem, né, SaaS, né? E além disso, a gente também está falando de profissionais que estão trabalhando de casa, como é que eu protejo ele, né? E redes, infraestrutura, seja cloud, seja on-premises, data center, múltiplas nuvens que a gente tem também de infraestrutura. Tudo isso tornou esse cenário bem complexo, só que além disso, a gente também está lidando com um excesso de informações. A gente está lidando exatamente com um volume de alertas, com um volume exatamente de eventos, que isso acaba também sufocando as equipes de segurança, né? Esse excesso de volumes. E isso tem exatamente tornado o trabalho deles cada vez mais árduo, né? Então, quando digo que equipes de SecOps precisam exatamente adotar inteligência artificial e outras formas, né, de ferramentas para auxiliá-los no seu dia a dia, isso não é meramente uma tendência mercadológica, é exatamente o que inclina para o futuro para que essas equipes de SecOps consigam exatamente responder às ameaças, principalmente como você mencionou, ameaças cada vez mais furtivas, né? Living off the land attack, ou seja, vou utilizar processos legítimos, às vezes, do próprio sistema operacional para executar um ataque, né, que não necessariamente envolvam malware ou credenciais que simplesmente foram furtadas e estão vazadas, sendo comercializadas, e a empresa não tem a menor visibilidade exatamente disso. Então tudo isso torna exatamente esse cenário complexo, e cada vez mais as equipes elas precisam estar unidas, não somente uma equipe de SecOps, que muita gente assemelha isso muito a equipes de segurança, mas eu digo de equipes, né, de TI como um todo, e também as áreas de negócio da empresa. É o que eu sempre digo, o risco de segurança, ele não é um risco de segurança da área de segurança, ele é um risco da empresa, entendeu? Ele é um risco de todos. Se todos exatamente não estiverem alinhados, fatalmente a empresa ela vai ser impactada, tá? E você citou várias tecnologias, plataformas novas aí como nuvem, né? Os ataques cada vez mais sofisticados, até com inteligência artificial e outras temas que são novos, né? São recentes. A gente começa a ver já nuvem há um tempo, tem uma jornada de migração, mas ele conecta muito com o tema que é a qualificação do profissional. E hoje a gente sabe, né, vendo de várias estatísticas, que a gente enfrenta uma grande escassez de profissionais qualificados no mercado. Como é que SecOps, ou melhor, como é que dentro de SecOps a gente enfrenta isso, né? Quais são os desafios de profissionais qualificados e como a gente consegue superar isso dentro do mundo do SecOps? Perfeito. Eu diria que isso é uma das principais reclamações, basicamente, de todo o mercado. Não necessariamente só Brasil, mas isso é um efeito global, né? O próprio FortiGuard, ele lançou exatamente, por intermédio de uma dos seus relatórios, que existem mais de 750 mil vagas abertas mundialmente para profissionais de segurança da informação. O problema é que não dá vazão. Não há exatamente uma fomentação para exatamente suprir essas vagas, né? E uma vez eu até ouvi de um certo cliente que uma das reclamações que ele falava era: eu capacito esse profissional, eu dou a devida qualificação para ele, e de repente vem o mercado e acaba absorvendo ele. E eu acabei até perguntando para ele assim, o que seria pior? Qual é o impacto de você não capacitar exatamente esse profissional? O que seria pior, né? Então esse é um certo dilema que todas as empresas acabam passando, mas a gente sabe que não ter um profissional devidamente qualificado, capacitado, ele vai impactar exatamente, principalmente para cima dos profissionais mais veteranos, que acabam ficando mais sobrecarregados. Por isso que a gente acaba comentando muito hoje sobre automações, né, principalmente das equipes de segurança de SOC, né, de nível 1, para que você consiga eliminar exatamente aquelas atividades mais comuns do dia a dia, né, aquela parte mais operacional, mais braçal e mais repetitiva. Mas quando você se depara muito com uma situação como essa, a própria Fortinet ela tem um grande ecossistema de canais com profissionais qualificados, com MSSPs, tá? Que podem exatamente ajudar a suprir, seja fazendo uma terceirização de uma determinada área da sua parte de SecOps. Eu quero terceirizar a parte de gestão de vulnerabilidades e pentesting. Temos canais qualificados para isso. Quero, por exemplo, terceirizar a minha parte de SOC, né, de monitoramento e resposta a incidentes.
temos diversos canais que também conseguem fazer isso. E não somente exatamente por intermédio dos nossos canais, mas também a gente tem linhas de serviço, como por exemplo SOC as a Service, que ajuda a dar vazão exatamente para os clientes nessa parte mais operacional do dia a dia. A gente consegue dar exatamente esse braço além, né, do que ele de fato acaba precisando. Então a gente consegue ajudá-los com isso. E isso abre até uma pauta aqui naquela grande discussão de é melhor ter isso, como você falou, né, o profissional que eu treino, capacito para eu reter ele, ou eu contrato isso como serviço. Assim, se a gente for entrar nesse tema agora, acho que a gente vai, né, tomar muito mais tempo aqui do que a gente tinha planejado. Acho que a gente pode até depois, num segundo capítulo, num segundo episódio, falar aprofundar um pouco mais sobre essa etapa, porque é uma discussão grande também, né? A gente vê que vários clientes têm essa dúvida. Poxa, eu contrato isso como um serviço, né? Eu treino, capacito meu time, então acho que é um tema que dá pra gente falar mais sobre depois também num outro episódio aqui. Perfeito. Tem um tema que obviamente eu não posso deixar de fora, né? Que está na vanguarda aí da tecnologia, que é o tema de inteligência artificial. E quando a gente fala de automação, né, ou essa parte mais operacional, né, de SecOps, dentro de SecOps, como é que a inteligência artificial, como é que a IA, ela ajuda, porque a gente vê também que ela é usada pelos dois lados, né? Como qualquer artifício, ela também é utilizada pelos cybercriminosos para realizar ataques muito mais sofisticados. Mas como é que a gente vê dentro de um time de SecOps a inteligência artificial? Você vê ela como um auxílio, um substituto, algo que pode piorar, atrapalhar? Como é que é a inteligência artificial na sua visão dentro de SecOps? Perfeito. Inclusive, é até uma excelente pergunta, porque acaba se tornando exatamente um tema muito amplo e de certas formas, às vezes eu não gosto de utilizar muito o termo IA, porque isso se tornou um termo muito promíscuo na sua utilização, tudo tem IA, né? Então, o que eu diria, né, dentro do contexto da IA, primeiro que uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, a IA, ela não vai e não deve se substituir exatamente o efeito humano, tá? O humano, ele ainda tem exatamente aquela análise do contexto final, da decisão final. E quando a gente fala exatamente de IA para dentro de SOC, e se a gente fala um pouco de SOC, exatamente de modelos mais antigos de SOC, que ele era muito estático, mais reativo, né? Hoje a gente está dizendo que SOC, ele basicamente está se tornando uma estrutura de tomada de decisão. E essa tomada de decisão, acima de tudo, ela está alicerçada exatamente por informações que a IA ajuda a trazer. Mas o humano, ele ainda é o herói, ele é o ator principal. A IA, ela é meramente um suporte para esse herói, entendeu? Que somos todos nós. Então, a IA aliada dentro de SecOps, ela vai ajudar a acelerar mais as informações que você precisa coletar rapidamente, da mesma forma como você mesmo já citou exatamente a IA utilizada para o lado do criminoso, né? Seria a IA destrutiva. Ela ajuda também a acelerar o processo de ataque, né? Então, quando a gente fala muito sobre IA, associada a isso seria acelerar o processo de ataque, facilitar o processo de ataque, até exigindo menos know-how, entendeu, por exemplo, de atacantes, para simplesmente utilizar uma ferramenta para auxiliar o processo de ataque dele. Então, nessa mesma proporção, a IA, ela vem exatamente para auxiliar também a nossa parte da defesa. É coletar informações, ser mais assertiva, aprender exatamente com o ambiente do cliente, coletar informações para que ele comece a trazer inúmeros insights, inúmeras observabilidades sobre o seu ambiente, que fatalmente podem ser indicadores de comprometimento que levam a indicadores de ataque. Então a IA, nesse sentido, ela vem exatamente para auxiliar, ajudar, inclusive tem até estatísticas que mostram que empresas, no caso a própria Fortinet tem uma estatística que ela conduziu globalmente, ela mostra exatamente que empresas estão buscando modelos de IA, LLM, Machine Learning, para exatamente aproveitar essa parte de auxiliar as informações, acelerar o processo de coleta dessas informações, de análise, para que no final das contas, o humano, né, nós possamos ter uma decisão muito mais assertiva no processo de resposta. Tá? Eu imagino assim, que o nível de maturidade também entra em questão, né? Quando você coloca uma IA para automatizar um processo de uma área, de um SOC ou algo nesse sentido, né? Porque do que eu vejo, assim, a IA tem ajudado muito na detecção, só que para você confiar nisso, né, tem que ter uma certa maturidade, né, do time, do processo como um todo, para que você possa automatizar. Pelo menos o que eu vejo, né,
10 mil pés de altura, assim, é um pouco disso. Não, exato. Tudo parte de uma premissa de você tem que ter visibilidade, você tem que entender o que existe dentro da sua infraestrutura, aquilo que você está protegendo, qual é o escopo da sua proteção. Quando você tem isso muito bem armazenado, documentado dentro da sua estrutura, você sabe aquilo que precisa ser protegido, então você consegue exatamente exercer formas de controle e prevenção. E até mesmo a própria IA, tendo uma certa autonomia no processo de resposta, também você consegue fazer, porque a própria IA como eu disse, aquelas atividades mais triviais e até as respostas mais triviais, né, os playbooks mais pré-definidos e automatizados, você vai conseguir dar cabo disso. Seja, detectei uma ameaça, exatamente fiz a contenção daquela ameaça, seja da máquina, da conta do usuário, fiz o bloqueio preventivo, tudo isso também tem que estar alicerçado em cima de uma governança muito bem construída, definida pela empresa, para que exatamente você não cause os infortúnios de acabar exatamente fazendo um processo de resposta, bloquear algo legítimo, ou às vezes o bloqueio performado acaba causando exatamente um impacto ali na produção da empresa. E ainda sobre conceitos, Maurício, como é que você vê dentro de uma estrutura de SOC, quem são os principais agentes, quais são os principais pilares aí, né, que são os agentes atuadores dentro de uma infraestrutura de SecOps? Perfeito. Dentro do SecOps a gente tem diferentes áreas, né? Se a gente for falar sobre segregar as áreas dentro de SecOps, eu diria que uma das principais é a parte de monitoramento, né, e resposta a incidentes, exatamente a estrutura de SOC, né, onde que eu consigo exatamente fazer o monitoramento dos eventos, o correlacionamento desses eventos, ferramentas como CIEM, SOAR, EDR, XDR, NDR, são as tecnologias que geralmente pautam mais essa estrutura, né, uma parte focada mesmo em resposta a incidentes, a hunting, né, de indicadores de comprometimento. Uma outra área também seria a parte de gestão de vulnerabilidades e pen testing, que geralmente acabam andando lado a lado, ou seja, eu tenho ativamente buscas por CVEs, por potenciais vulnerabilidades dentro da minha infraestrutura. Eu também posso utilizar equipes de Red Team para poder fazer exatamente testes contínuos contra as minhas capacidades de defesa, para buscar exatamente exploração de vulnerabilidades. Tenho também parte de bug bounty, entendeu? Que eu posso também contratar profissionais para buscar exatamente bugs relacionados, inclusive também até meus próprios produtos, né? Outro pilar também, outra área que eu falo que é fundamental hoje em dia, né? Por isso que se fala muito sobre que a credencial é o novo perímetro, né? A gente diz também sobre a parte de gestão de identidade e acesso, né? E ali dentro a gente tem toda essa parte de controle de credenciais, Multifactor Authentication, SSO, e a gente fala também muito sobre hoje, que é fundamental para o controle também de profissionais terceiros. É algo comum que clientes vêm buscar a gente para falar sobre FortiPAN, FortiSRA, mais voltados para a parte de infraestrutura crítica, mas também a gestão de controle de privilégio, né, e acesso, ou seja, o que eu posso acessar e o que eu posso executar exatamente dentro da sua infraestrutura, qual é o horário, qual é exatamente o tempo que eu tenho para conectar. Então tudo isso faz exatamente parte dessas áreas, mas a gente também tem outras que também são fundamentais, a parte, por exemplo, de segurança em nuvem, segurança de aplicações, né? Hoje, se você fala sobre segurança em nuvem, exatamente sobre todo esse contexto de multi-cloud, eu tenho inúmeras infraestruturas em nuvem, mas eu basicamente não tenho uma visibilidade sobre elas, eu não sei se está vulnerável o meu ambiente, eu não sei se as minhas configurações de segurança foram bem executadas e colocadas dentro dessas infraestruturas, né? E eu também digo que principalmente também a parte de proteção de APIs, né? Basicamente, mais da metade do tráfego global hoje de internet é baseado em API. E APIs é exatamente uma das grandes formas de exploração de ataque, né? E uma das grandes preocupações. Hoje, basicamente, se você tem uma aplicação web, se você desenvolve uma aplicação web, fatalmente você vai ter uma API exatamente para ser consumida ou você consumir uma outra API, né? Para fazer algum tipo de transação, troca de informação. E além disso, temos áreas também, por exemplo, de Threat Intelligence, né, que tem ganhando bastante protagonismo, né, para a gente fazer monitoramento vamos dizer assim, de risco externo, né, o que a gente chama de External Attack Surface Management, que é um tema bem interessante, voltado para a parte do FortiRecon, né, começar a identificar essa parte de olhar possíveis credenciais vazadas que existem exatamente de um determinado cliente, monitorar exatamente cadeia de fornecedores,
monitorar também os VIPs da empresa. Então essa parte também de Threat Intelligence é bacana, que quando a gente adentra esse tema, é basicamente dizer que a gente deixa de ser estático e passa a ir atrás exatamente do criminoso. A gente se torna muito mais proativo, né? E existem diversas outras áreas que a gente pode dizer dentro de SecOps, mas basicamente essas são as principais e as mais comuns que você vai encontrar dentro dos clientes. Mas existem, por exemplo, áreas, no caso de segurança voltada para a parte de infraestrutura crítica, chão de fábrica, né? Segurança de OT, ou também eu posso dizer também na parte de segurança de dados e programas de prevenção a vazamentos de informação, que é bem interessante também. Num próximo momento a gente também conseguiu explorar esse tema para fazer exatamente só um podcast disso. E existe uma diferença, você comentou sobre o OT, né, que é um tema bem falado também. Existe alguma diferença pensando em SecOps para um time de OT, para um time de TI, por exemplo, em termos de estratégia, algo nesse sentido? É muito comum você ver que times e equipes que começam a se formar dentro de OT. Na verdade, não existe uma área de segurança hoje assim de OT. Obviamente, isso é mais pertinente a empresas grandes, né, de grande porte, mas a realidade que você acaba encontrando é que profissionais que exatamente atuam na área de OT, né, profissionais que exatamente estão ali no chão de produção, né, eles acabam buscando as áreas de TI para exatamente solicitar uma ajuda. E existe um certo conflito no entendimento dessas áreas, né? Eu até a semana passada ouvi de um cliente dizendo que eles contrataram um especialista de segurança e esse especialista de segurança saiu aplicando todos os patches que haviam exatamente no chão. Ele praticamente parou, né, a produção daquela empresa. Então não é bem assim exatamente você simplesmente olhar essa parte que é complexo, entender essa infraestrutura crítica e sair aplicando os patches. A gente sabe que são vulnerabilidades que muitas das vezes vai ter que conviver, são sistemas que você simplesmente não pode realizar paradas contínuas. Às vezes você vai falar sobre uma parada uma vez ao ano para fazer algum tipo de atualização, mas o grande cerne dali é a disponibilidade, e a questão da disponibilidade requer o entendimento do negócio para que você consiga exatamente trazer toda a parte de segurança para você conseguir suportar especificamente essa área. Ainda mais quando essa área ele é o coração da empresa, exatamente é o que faz a empresa ser o que ela é. Não, perfeito. E você citou várias estratégias diferentes e principalmente ferramentas aí, né, como CIEM, SOAR, EDR, XDR, que eu acho que seria legal a gente aprofundar um pouquinho mais nessas ferramentas depois num outro episódio com mais tempo aqui, né, que a gente já está nos minutos finais. Então eu queria aproveitar para te agradecer, muito obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente aqui. Deixa uns últimos minutos para você abordar algum outro tema que você não tenha, que você queira falar ainda. Deixa uns minutinhos para você fazer o encerramento ainda. Bom, primeiramente, novamente agradeço essa oportunidade de estar compartilhando essas informações com vocês. Eu sempre me coloco à disposição para esse bate-papo e também todos os clientes Fortinet que quiserem exatamente conversar, eu estou aqui exatamente para isso. E é dizer que SecOps ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, ele não é algo extremamente complexo, muito pelo contrário. A gente busca formas de conversar para exatamente dizer o quanto que SecOps tem evoluído, o quanto de investimento tem exatamente entrado dentro da SecOps e o quanto que essas ferramentas evoluíram e se desenvolveram tecnologicamente. E principalmente quando a gente fala, né, com o uso da IA, que a cada vez mais trouxe uma proatividade, uma forma muito mais rápida dessas ferramentas agirem comparado com o que era exatamente no passado. Excelente, muito obrigado, Maurício. Por nada. Obrigado a você que nos acompanhou nesse primeiro episódio da série SecOps em Foco, e fica aqui o convite para não perder os próximos episódios. Vamos falar sobre a evolução das operações, o que está rolando no mercado, ferramentas modernas, automação e como as empresas precisam estar mais do que preparadas no cenário atual. Um abraço e até breve.